Meus meninos e minhas meninas, desculpem, né? No vídeo anterior eu falei que ia ser o último, mas não foi, né? Porque afinal de contas, cara, eu não queria fazer um vídeo acima de 30 minutos. Eu não vou pirular, né? Inclusive o Pirula eu tava vendo fazem 10 anos já que ele já tá no YouTube, né, meu? Porra, entrei 2 anos só depois dele. Então vamos lá, vamos pro último capítulo, finalmente, né? Do Explicando o Pós-Modernismo, né? Do Stephen Hicks. Se vocês já estão acompanhando já desde os vídeos anteriores, fico feliz, né? Mas agora nós vamos entrar no último capítulo. Mas não, né? Agora nós vamos entrar no último capítulo, né? Que é estratégias pós-modernas. Né? Como eu já havia dito no dito anterior, no vídeo anterior, né? E agora, que é bem provável que eu realmente vai entrar, eu vou falar um pouco sobre política, né? E paixões nacionais. Então, se você é um pouco sensível ao conteúdo, é a vida, né? Eu vou falar de qualquer jeito, né? Então, dado que no vídeo anterior eu mostrei, né, de acordo aqui com o autor, que o socialismo não deu certo, né, pelo menos não na forma marxista da coisa, né, nem da forma de cima para baixo, né? Então o que começou a acontecer? Começou a surgir a estratégia pós-moderna. Eu vou meio que resumir um pouco aqui, tá? Tentar, pelo menos. Dado o fato que o capitalismo em si, né, ele é forte o bastante para poder aguentar porrada, e aguentou porrada por muito tempo e ainda continuou, né, bem ou mal, independente de paixões políticas, né, tirando talvez, no máximo, se você extrapolar um pouco a China atualmente, estou gravando no dia 6/10/2021, né, que é um regime mais próximo disso, né, um regime, né, e todos nós sabemos que ele é um regime totalitário, né, e não dá para deixar isso de fora, por mais que você tenha paixões anti a China, né, ela é um regime totalitário, sim, por mais que tenha algumas certas liberdades, né, mas, por exemplo, tem a questão do crédito social e outras coisas, né, então, sim, é um regime totalitário, e como aqui a gente trata com a parte mais exata da coisa, é a vida, né? E aí daí já sim é uma opinião minha, né? Então, tratando-se disso, né, graças ao fato da esquerda não conseguir do jeito que ela gostaria e ver que o capitalismo em si ele não está trazendo todos os males que os teóricos antigos falavam, né, que é a miséria, né, e todas as outras coisas, né, existe sim acúmulo de capital e o caramba quatro, mas a grosso modo, não é do jeito que eles previam, né? Não sei exatamente Marx, nunca li Marx, então eu não vou falar sobre Marx, estou falando de acordo com o autor, né? Então o que começou a acontecer? Eles começaram a partir para a parte das palavras, começaram a partir para a parte da intelectualidade, principalmente na parte acadêmica. Então, e uma coisa que eu considero fato, né? E é fato, quanto mais a parte mais social for mais social nesse sentido, né, o ensino for mais social, foi mais de humanas, maior a tendência dos professores e todo mundo ali ser de esquerda, né? Tem aqui um tweet bem interessante que é do Oliveira, né? Ah, mas é o Oliveira, bababá, um, dane-se paixão política, tá? Uma coisa que é bem interessante que ele compartilhou, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Compartilhar aqui com vocês, pipi, né? E a tela. E a tela. Vai, pô. Ah, porque tá ligando aqui o HD, né? Deixa eu só deixar por enquanto só isso. Né? Tá escrito aqui, ó, professores de esquerda, né? Democratas para cada professor de direita, republicanos, né? Então, aqui, ó, comunicação, antropologia, religião, inglês. Então, vocês podem ver que conforme vamos descendo ali para a questão mais de exatas, né? A proporção entre um professor de esquerda e um professor de direita vai diminuindo. Então, antropologia são 56 professores para zero, né? Não tem nenhum republicano ali no meio. Religião são 70 para 1, inglês são quase 49 para 1, sociologia 44 para 1,
arte 40:1, música 32:1, até que você vai descendo ali, ó, por exemplo, ciência política, 8,2, computação, física, matemática, profissionalizante, economia, química e engenharia, né? Conforme vai chegando mais de exatas, né, menos você vai tendo, vamos dizer assim, professores de esquerda, né? Mas eu não estou falando isso no sentido que, eu estou querendo politizar e o caramba quatro, né? Ah, meu Deus, você é direitinha, você é bolsonarista e o caralho a quatro. Não estou falando porra nenhuma do tipo, tá? Eu estou falando que essa é a estratégia que foi adotada pelos pós-modernos, né? Tratando-se que pós-modernos, inclusive de acordo com o próprio ator, uma coisa que inclusive eu concordo, né? Que monoliticamente pós-moderno ele é de esquerda, né? Então se a pessoa ela é pós-moderna tecnicamente falando, ela é de esquerda, né? Então eles começaram a adotar o que? Começaram a adotar que eles vão começar a fazer a revolução, vamos dizer assim, a partir da educação, né? E eu não estou falando educação no sentido eu não estou falando educação no sentido amplo, né? Que traz educação para algo profissionalizante ou alguma coisa do tipo. Eu não estou falando disso. Entra a parte profissionalizante no meio, só que em cima disso, em cima daquela educação ao qual você vai ter, né, você vai ter alguma parte ao qual o professor ou a professora, o educando ou a educanda, vai colocar alguma parte ideológica no meio. E essa é uma coisa que foi adotada, né, desde tempos até aqui. E é uma coisa que podemos concordar que deu certo, né? Boa parte principalmente da intelectualidade, principalmente quando nós estamos tratando de coisas de humanas, boa parte dela é de esquerda. E veja que aqui, pelo menos até o presente momento, eu não estou dando juízo de valor. Porque é tudo esquerdista, porque é não sei o quê, não sei mais quanto. Não, porra nenhuma do tipo, não estou falando disso. Eu estou falando o quê? Se tratando, né, das estratégias utilizadas pelos intelectuais de esquerda, que é o Hort, eu não lembro exatamente quais são os quatro, né? Que é o Foucault, Lyotard, Derrida e Rorty, ou Hort, né? Então, tem até um trecho, né, um parágrafo do penúltimo capítulo, que é, ó, as armas e táticas de um adversário acadêmico do capitalismo não são as mesmas de um político, um ativista, um revolucionário ou de um terrorista. As únicas armas possíveis para um acadêmico são as palavras. E se na sua epistemologia as palavras não têm relação com a verdade ou a realidade, coisa que eu já venho falando desde o primeiro vídeo, né? E não são em nenhum sentido cognitivas, então na batalha contra o capitalismo, as palavras só podem constituir uma arma retórica, né? Então a esquerda ganhou nesse sentido. E isso é uma das grandes falhas que o próprio autor aqui fala, né? Que a questão do liberalismo, ele não tem muito essa parte, vamos dizer assim, retórica da coisa, né? É uma coisa mais, isso de acordo com o autor, é uma coisa mais dura, uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais concreta, é ou não é, e problema de quem pensa diferente, né? É a coisa, tipo, como diria, e eu sempre cito Eric Weil, a verdade é a realidade, mas eu penso diferente. Problema teu, a verdade é isso e já era. Né? Ao contrário de quando nós estamos falando, por exemplo, de estratégias pós-modernas, né? Tem uma parte aqui que é bem interessante, que é do Hort, né? Que é da página 208, inclusive, né? Que é uma parte bem interessante. Cadê? Página 208, né? Que a questão é aqui, ó, que ele mesmo diz, ó, obedecendo aos meus próprios preceitos, não vou oferecer, é o Hort mesmo falando, não vou oferecer argumentos contra o vocabulário que desejo substituir. Em vez disso, tentarei fazer com que o vocabulário que defendo pareça atrativo, mostrando de que maneira pode ser usado para descrever uma variedade de tópicos. Então, quando ele está falando aqui que pareça atrativo, não necessariamente quer dizer que esse argumento ou as palavras que ele está usando são palavras que condizem com a realidade, ou que representam a realidade, ou que têm alguma coisa física, que representam algo, que representam um sentimento, que representam alguma outra coisa. Importante é que elas soem bonito. Importante é que elas sejam legais de serem ditas, né? Importante é que eu possa utilizar ela para simplesmente, ao contrário de mandar alguém tomar no cu, eu posso utilizar palavras que acabam perdendo-se no sentido, como por exemplo racista, homofóbico, fascista, né? Não necessariamente isso representa alguma coisa,
né? É lógico, se você chamar alguém de racista, por exemplo, né, ela vai ter uma representação, né? Que aí, Bruno, eu estou supondo, né, que se uma pessoa não for academicista, né, ela não vai entender que o conceito de racismo é aquela coisa estrutural, a qual você tem um homem branco que escravizou os negros durante muito tempo e paranãs e afins. Não estou falando disso. O que ela vai pensar? Talvez seja uma pessoa que pense que, meu, racista é eu falei que um negro é alguma outra coisa pejorativa, né? Isso é racista. Ser racista. É eu zoar com um japonês falando que ele é tal coisa. Não uma brincadeira, mas tipo denegrir a pessoa mesmo. Você colocar uma característica negativa, você botar ela, como diria, né, para baixo de cu de cachorro, xingando ela, né? Então, isso seria um racismo, né? Mas hoje em dia, né, não só hoje em dia, inclusive você tem o Hort aqui falando isso em 1989, né? Que, meu, o importante é que a palavra soe bonita. O importante é que aquilo que você está dizendo soe bonito, seja legal, seja nem mesmo que seja factível, né? O importante é que ele seja legal, soe bonito, né? Então tá aqui, ó. Aí, uma das coisas que acontece, né, ó, explica a aspereza de boa parte da retórica pós-moderna, o uso regular de argumentos ad hominem e de falácias, né? Tem um ad hominem, né, que eu lembro são dois, você tem um ad hominem e um ad persona, né? Um ad hominem é você colocar uma característica negativa na pessoa, né? Racista, nazista, fascista, e o ad persona, vai tomar no seu cu, né? Se bem que tem um argumento que meus amigos a gente fala que, tipo, se você tá numa conversa, você chega e fala seu cu, né? Você ganha a conversa. Ah, mas 2 mais 2 é igual a 4. Seu cu. Porra, desculpa, né? Eu não deveria ter dito isso. Então, a palavra seu cu ganha qualquer argumento. Né? E não é pós-moderno, ele é factual. Eu provo isso, né, com todas as linhas. Mas enfim, né? Então aqui, por exemplo, ó, Stanley Fish, como vimos no capítulo 4, chama de racistas todos os oponentes da ação afirmativa e os coloca no mesmo grupo da Ku Klux Klan. Andrea Dworkin chama todos os heterossexuais masculinos de estupradores e repetidamente rotula a América entre aspas e com K, né, de Estado fascista. Com a retórica dessas, verdade ou mentira não vem ao caso. O que importa, antes de tudo, é a eficácia da linguagem. Então é isso. Então, se nós vermos hoje em dia, principalmente quando nós estamos tratando sobre a linguagem de Twitter, de briguinhas da internet, é isso. Importante não é exatamente o que está sendo dito. O importante é que aquilo soe interessante, que aquilo soe legal. E aí, como eu disse logo no começo, né, soa também hoje em dia, principalmente quando nós estamos tratando de uma retórica, vamos dizer assim, um pouco mais à direita, né? Se a gente pode tratar assim, né? Por exemplo, defensores do Bolsonaro, por exemplo, ou o famoso gado do Bolsonaro, né? E muita gente que enxerga comunista até debaixo da mesa, né? Meu, você pensou um pouco diferente e seu comunista. Ah, é porque você gosta do Lula, é porque você gosta da Dilma, é porque você quer ver a gente se transformando em Cuba e paranãs, etc e tal. É a mesma linguagem, galera. É a mesma coisa. Não quer dizer que o Hort, né, que o Dworkin, o Hort, ele chegou para o Olavo de Carvalho, chegou para, por exemplo, o Theodore Dalrymple, acho que é Dalrymple, sei lá, pro Roger Scruton, né? Se bem que eu acho que essa galera que fica falando isso não defende esse tipo de retórica. Eu não estou falando que eles chegaram a esse ponto. Eu estou falando que esse pessoal utiliza do mesmo método. Se você chegar para alguém e falar assim, tá, o que é o comunismo, por exemplo? Se você chegar para essa galera que chama os outros de comunista, de qualquer coisa do tipo, se você chegar para ele e falar assim, beleza, você consegue me definir o que é comunismo? O que é ser comunista? Você saberia me definir o que é ser socialista? Você saberia me definir o que é fascismo? Você saberia me definir o que é nazismo? O que é ser alguém nazista? Né? A pessoa não vai saber defender, ela não vai saber classificar aquilo ou poder colocar uma determinada definição em cima daquilo. Ela simplesmente só vai te xingar. Isso é um ad hominem, é isso que você tem. Então, você tinha antigamente, né? Não só antigamente, ainda tem, né? Todo militante vai ter, mas quando você entra no grosso modo da militância, né, seja de esquerda, seja de direita, o importante não é falar, o importante não é que aquilo seja concreto, o importante é que aquilo soe bonito, que aquilo soe legal, né?
Então, uma das coisas que inclusive acontecia comigo, né, ó, tá só uma coisinha aqui, ó. Se acrescentarmos agora a epistemologia pós-moderna da linguagem política de extrema esquerda, dos líderes pós-modernistas e sua cognição direta das crises pelas quais passaram o pensamento e a prática socialista, então o arsenal verbal será explosivo, né? Então é isso. Tipo, a galera vai ficar brigando, a galera soa, o importante é soar legal, né? Então, como eu disse, esquerda, direita, para mim, aí é Bruno, é tudo na mesma bosta. Soa tudo do mesmo jeito, né? Soam todos iguais. Por quê? Porque o importante é o que está sendo dito. E o interessante é ficar falando que a pessoa é comunista, bananã, e, sabe? Tipo, só xingando a pessoa. Né? O importante não é ter uma conversa, o importante é o xingamento. Então, aqui no livro, né, ele fala muito do porquê que a esquerda começou a utilizar desse tipo de linguagem, né, o porquê que a esquerda começou a entrar na parte mais acadêmica e como é que a esquerda ganhou na parte acadêmica. Ele não entra como a esquerda ganha na parte acadêmica, ele entra na estratégia de porquê que a esquerda foi para a parte acadêmica. Mas se você analisar um pouco mais, né, dado que o atual presidente é o Jair Bolsonaro e dado que você tem uma base, né, de pessoas que o defendem, você pode ver que boa parte delas utiliza da mesma estratégia, que é o quê? Xingar e dane-se o que está sendo dito. Né? O importante é simplesmente só falar porque soa legal, soa bonito. E uma coisa que eu ia dizer, por exemplo, no Facebook, na época que eu me achava inteligentão, eu ficava postando alguma coisa, né, algum textinho, um texto meio merda. Saibam disso. Texto merda, né? Eu ainda me sinto merda nesse sentido, mas antigamente eu era mais. E um monte de gente curtia. E não necessariamente curtia porque entendia o sentido factual daquilo que eu estava falando. Muitas vezes nem mesmo eu entendia do que eu estava dizendo. Mas porque aquilo soava legal. Aquilo soava e talvez não, na grande maioria das vezes, simplesmente ajudava aquela pessoa a manter aquela opinião, manter aquela identidade, manter aquele fato ao qual para ela é legal, né? E é isso que o Dworkin usa. E é isso que a gente pode simplesmente analisar. Se a gente abrir, por exemplo, o nosso feed do Facebook, nosso feed do Twitter, você vai ver um monte de gente defendendo isso. Mas é exatamente a mesma coisa, tá bom? Uma conclusão pós-modernista, por exemplo, aqui na página 213 que eu coloquei, né? Uma coisa bem interessante também, principalmente na parte da esquerda, e veja que não é só esquerda, é direita também, tá? Se a gente for colocar, por exemplo, o atual, Lula e Bolsonaro. Todo mundo esquece da Dilma, porque o governo da Dilma foi uma merda, né? E você pode ver, ninguém fala do governo da Dilma. A Dilma não aparece em lugar nenhum. Por quê? Porque se fosse bom, apareceria, né? Agora, atualmente, vão falar bastante do Lula e o caramba 4, né? E um monte de gente está falando do Bolsonaro e afins. Mas uma frase que é bem interessante, que é do Hort, né? Essa parte aqui é quando a teoria se choca com o facto. Então, putz, você tem uma determinada teoria, né? E você vê que aquela teoria não dá certo. O que você faz? Né? Uma das coisas que fala, por exemplo, aqui, ó. Se alguém tem interesse na verdade, então a resposta racional para a teoria que não funciona é a seguinte: decompor a teoria nas premissas que a constituem, tá? A base não está legal. Então vamos ver qual parte aqui da base não está dando certo, qual parte aqui da base está errada, para nós podermos chegar numa conclusão factual, né? Questionar as premissas vigorosamente e verificar lógica que as integra. Alguma coisa está errada na base, o meu raciocínio está errado, por isso que deu errado, alguma coisa está errada no meio do caminho, tá? Buscar alternativas para as premissas mais questionáveis, a premissa é merda, busca por alguma outra coisa, tá? E outra, aceitar a responsabilidade moral por qualquer consequência infeliz de tentar colocar em prática a teoria falsa. Mas sabe uma coisa que o Hort disse que é bem interessante? E você pode ver em qualquer pessoa militante, seja ela de esquerda, seja ela de direita, seja ela uma pessoa diretamente envolvida com o governo, diretamente envolvida com alguma outra coisa, né? Você pode ver isso de qualquer um. E isso é uma coisa que eu já venho dizendo faz tempo, né? Isso, em termos, eu me sinto meio orgulhoso disso, porque eu em si já fui militante, eu em si já fui imbecil, tá? E a coisa que eu digo é, acho que uma boa esquerda, isso nem eu digo, o Hort diz, abre aspas aqui, ó, acho que uma boa esquerda é aquela que sempre pensa no futuro e não se importa muito com os erros passados. Você pode ver, seja esquerda, direita,
cometeu cagada, meu, você nunca vai ver essa galera falando bem ou mal disso. Né? Você nunca vai ver essa galera falando que errou, né? São pouquíssimos que falam que erraram, são pouquíssimos que falam que exageraram, né? Você pode ver, por exemplo, atualmente, qualquer polêmica. São pouquíssimos que falam disso, tá? Só não vou entrar mais em polêmica porque eu não quero que meu vídeo desmonetize, tá bom? E aqui, vamos lá na página 213, né? Que é a conclusão do pós-modernismo, né? Que o autor mesmo tem, né? Então, por exemplo, aqui, o que ele coloca é... segundo essa hipótese, portanto, o pós-modernismo é um sintoma da crise de fé da esquerda. É fruto da decisão de usar a epistemologia cética para justificar o salto de fé pessoal necessário para continuar acreditando no socialismo. E veja que isso não é só uma crise de esquerda atualmente, isso é uma crise de política atual também. É uma crise de direita, vamos dizer assim, né? Da direita, por exemplo, bolsonarista. E eu estou usando coisas atuais, tá? Não é porque eu concorde ou discorde. É porque são fatos, são coisas que estão acontecendo e são coisas mais factuais que simplesmente com um tweet você vai conseguir ver. E independente de quando você assistir esse vídeo, isso sempre vai ocorrer. Desde que eu falei no começo do livro, as palavras, elas são políticas. O pós-modernismo, ele não considera tipo a palavra simplesmente por significar, sei lá, um orelhão. Né? Ele considera a palavra como um sentido político da coisa, que inclusive daqui a pouco eu vou entrar na questão das desconstruções, né? Eu vou falar um pouco sobre a questão das contradições, que foi uma outra anotação que eu fiz aqui na página 216, né? Tá, então, ó, uma coisa que é bem interessante, né? No discurso pós-moderno, há uma explícita rejeição da verdade e a coerência pode ser um fenômeno raro. Considere os seguintes pares de afirmação. Por um lado, toda verdade é relativa. Por outro, o pós-modernismo a descreve tal como realmente é. Então, assim, o pós-moderno fala, o que você vê é falso, né? O que você toca é falso, suas sensações são falsas, né? A realidade ela existe só porque você está observando, mas quem está te dizendo isso é um pós-moderno. Né? Então, deveria se autorrefutar isso. Né? Outra coisa, por um lado, todas as culturas merecem igual respeito. Por outro, a cultura ocidental é exclusivamente destrutiva e má. Então, todas as outras culturas são legais, todo mundo é legal, cultura de infanticídio, de verdade mesmo, né? E eu não estou entrando no mérito. Estou falando assim, putz, alguma cultura, por exemplo, que permita bater em mulher. Alguma cultura que, por exemplo, permita a escravidão. É cultura. É cultura daqueles lugares. Né? Aí quando você vem para o daqui, cultura mais liberal e o caramba 4, né, é ruim. É ruim por si, em si. A cultura liberal, a cultura atual, a cultura daqui do Ocidente, ela é ruim em si. As outras são boas. Na verdade, nem isso. Você tem que respeitar todas, menos essa. Porque essa é ruim. Né? Os valores são subjetivos, mas sexismo e racismo são realmente um mal. Então tem isso também, né? A tecnologia é mais destrutiva, mas é injusto que alguns povos tenham mais tecnologia que outros. Então você tem isso daí. Então tecnologia é ruim, só faz merda, o caramba 4, mas assim, tipo, o Brasil não pode ter mais tecnologia que a Argentina. Né? Mas, porra, a tecnologia em si não é ruim? É, mas você não pode ter a mais. A tolerância é boa e a dominação é má, mas quando os pós-modernistas chegam ao poder, a correção política se instala. Veja que isso daqui, galera, também é uma coisa que assola o nosso mundo atual, moderno, como, por exemplo, a cultura do cancelamento. Né? Então, se você fizer alguma outra coisa, isso eu vou entrar na questão da contradição, nem da contradição, da desconstrução, eu vou entrar um pouco mais na cultura do cancelamento, mas isso daqui, dessas contradições pós-modernas, né? É uma coisa que não estou puxando nem meu saco, né? É uma coisa que eu já vejo faz muito tempo. E é uma coisa que eu já disse em outros vídeos, então quem me acompanha faz um tempo já sabe, que é a questão da desumanização da política. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se teve outras coisas que ocorreram no meio do caminho, eu não sei, me desculpem, tá? Eu vou colocar somente um exemplo. Então vamos colocar, por exemplo, não lembro se ele é vereador, acho que ele é vereador, inclusive ele já até saiu do MBL, né? Eu esqueci o nome dele, né? É o Fernando Holliday, isso. Negro, periferia, gay. Nossa, são três características, né? Que muitos da esquerda defenderiam, né? Só que assim, primeiro que ele não é de esquerda, né?
Então, assim, pelo fato dele não ser de esquerda, todas as ações que você deveria ter com uma pessoa que é negra, gay, de periferia, respeito, né, compaixão, você respeitar a decisão dele, né, você respeitar quais são as decisões dele, você não desconsiderá-lo pelo simples fato dele ser negro ou ele ser... E eu estou falando uma conjunção mesmo, né? Então, tipo, uma disjunção, para ser mais exato. Né? Então, todas elas podem ser ao mesmo tempo. Então, dele ser negro, ou dele ser gay, ou ele ser de periferia. Pelo fato dele não ser de esquerda, todas essas características somem. Ele deixa de ser negro, gay, ele deixa de ser negro, gay e de periferia. Eu não estou falando que ele faça coisas certas ou que ele faça coisas erradas. Eu estou falando que assim, você tem essas pessoas, né, identitárias que, pelo fato da pessoa não conjugar mais com a cartilha, ela deixa de ser daquilo. Ou não conjugar mais, ou não conjugar desde o início. Ela deixa de ser tudo aquilo. Ela é descaracterizada. Né? E o que, se você vem me acompanhando em cima desse livro, é normal. Porque, afinal de contas, algo pode ser e não ser ao mesmo tempo. O pós-moderno é isso. O pós-moderno não se baseia na questão factual, né, daquilo, da realidade em si, aquela realidade que não necessita exatamente de um observador. A realidade é aquilo que é observado. Então, se a pessoa simplesmente deixa de ser da cartilha, ela deixa de ser aquilo que merecia respeito. E acontece, por exemplo, se alguém era bolsonarista, deixa de ser bolsonarista, vai acontecer a mesma coisa. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Não é o fato, é aquilo que a pessoa observa. É lógico que você também tem a questão da politização da coisa e tudo que é politizado, eu digo que tem o toque de merdas, né? Não é nem de Midas, é de merdas, que é onde a política toca, caga. Né? E dado que tudo que o pós-moderno toca vira política, então tudo que toca vira merda, né? E aí já é uma opinião mesmo, né? Dane-se. Mas enfim, voltemos. Agora na questão da desconstrução, né? Não só da desconstrução normal, mas da desconstrução da educação. Né? Então vou ver aqui a página 233. Né? Eu já quero terminar nesse vídeo, então desculpa que o vídeo ficou um pouco longo. Tá bom? Então, assim, tem aqui na desconstrução na estratégia educacional, né? Então, o que acontece quando a gente está tratando sobre a desconstrução? Né? Na desconstrução, a palavra em si, ela não tem, assim, a palavra ela tem um sentido, certo? Às vezes eu falar, eu gosto de... Vamos colocar uma parte assim, vamos colocar um exemplo bem besta. Eu gosto de camiseta branca. Essa é a frase. Eu gosto de camiseta branca. Se você não for um pós-moderno, alguém que politiza tudo que vê, você vai falar, tá bom, essa pessoa gosta de uma camiseta branca. Se você for uma pessoa que curte a questão da desconstrução, de desconstruir as coisas, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é politizar aquilo que eu estou dizendo. Você gosta de camiseta branca por quê? Aí você já começa a inferenciar uma porrada de outras coisas. O Bruno ele é branco. Para quem não sabe, meu nome é Bruno. O Bruno ele é branco. O Bruno ele é hétero. O Bruno ele é, dado a situação atual da economia brasileira, ele é classe média baixa. O Bruno ele é casado. Então, logo, o Bruno ele é racista. O Bruno não gosta de negro, por isso que ele utiliza de camiseta branca, porque ele é um hétero fascista racista, porque afinal de contas todo branco ele é, graças à estrutura social, ele é racista, e pelo fato dele utilizar de camiseta branca, ele está exemplificando para todas as outras pessoas que ele odeia negros e se ele puder ele dá uma lampadada na cara de um gay. É isso que é desconstrução. Como está escrito aqui, ó. A desconstrução é a versão literária de Duchamp e Rauschenberg. Não sei se vocês sabem, Duchamp, ele é um artista, se é que a gente pode dizer assim, né? Que falou, Duchamp, manda uma obra aí para nós, né? Porque afinal de contas, pô, arte é mó legal, e o Caramba 4 ele mandou um urinol, que é tipo um mictório, né? Então, ele simplesmente desconstruiu, vamos dizer assim, a arte. A arte é aquilo que você pode mijar. Né? Vocês podem ver, ó, isso aqui, ó, é quase como se mandasse uma privada. E teve gente que mandou merda. Né? Você tinha lá
o merda de artista, né? O merda do autor, merda do artista e caramba, quatro. Né? O cara vendeu um pote com merda. Isso, né? Então aqui, ó. A desconstrução é uma versão literária de Duchamp e Rauschenberg. A teoria da desconstrução diz que nenhuma obra tem significado. Qualquer significado aparente pode ser convertido no seu oposto, em nada, ou revelar-se uma máscara que esconde algo repugnante. Né? Então, assim, veja que eu estou falando. Então, quando eu usei esse meu exemplo, o que eu quis dizer era totalmente diferente do que foi interpretado. Então, assim, eu peguei alguma coisa que era de alguma determinada forma, né, que era simplesmente só meu gosto por uma camiseta branca, né, e eu desconstruí e eu coloquei um significado oculto, colocando que aquilo é pelo fato de eu ser um nazista e alguma outra coisa, algo que eu não sou. Mas assim, você pega e faz o quê? Você desconstrói aquela frase, você desconstrói o que o artista, o que a pessoa disse, o que o artista disse, e você coloca em cima daquilo que é de acordo com a sua política, da sua conveniência política. Você dificilmente vai ver um artista ou algum intelectual de esquerda vendo algum outro intelectual de esquerda e desconstruindo ele. E talvez não numa desconstrução tipo maligna dessa forma, né? Às vezes você pode desconstruir para algo bom, né? Para algo bom de acordo com a narrativa, não necessariamente que a pessoa em si foi desconstruída para algo melhor, né? E vai ser dificilmente acontecer do que de algum autor de esquerda que foi realmente racista, que foi homofóbico, que foi qualquer outra coisa necessariamente ruim, alguém de esquerda chegar e desconstruir aquilo que foi dito daquela pessoa de esquerda em si. Ou seja, vamos dizer assim, que seja quase uma autocrítica. Por quê? Porque assim como foi dito anteriormente, né, uma esquerda boa, esquerda ou direita, tanto faz o ramo político, tá? É aquela que esquece o passado. Né? Então, essa parte aqui é o quê? Ele é um ataque com palavras a uma determinada ordem política. Pós-modernismo, a palavra é política, tá bom? Porque tem um exemplo aqui, inclusive, de Shakespeare, que eu acho que foi de Otelo, né? Que dado que um outro carinha lá não ia conseguir dar um pau no Otelo, né? Porque o Otelo era muito mais forte do que ele, o que ele fez? Ele começou a falar que a namorada do Otelo, né? A mulher do Otelo, né, que era a pessoa mais importante para ele, estava saindo, estava dando chifre nele e o cacete a quatro. Né? Então, assim, não importava se ele ganharia do Otelo ou não. Importante é que ele ia bater naquilo que é mais importante para o Otelo. E isso acontece, e é essa que é a parte que eu gostaria de falar, que é a cultura do cancelamento. O cancelamento em si é isso. Que tem pessoa que é racista, que tem pessoa que tem que se fuder, isso é fato. O ponto aqui é, quando a gente está tratando de cancelamento, ele não é simplesmente só uma questão de, putz, se você está punindo uma pessoa que realmente é errada. Eles vão fazer o quê? Eles vão desconstruir tudo aquilo que você disse. Eles vão interpretar de uma forma qual necessariamente apoie aquilo que eles estão querendo dizer, que na grande maioria das vezes, ou na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, é político. E com isso eles vão destruir a tua vida. Por quê? Porque muitas das vezes essa pessoa ela não vai conseguir sair na mão com você, né? Porque muitas vezes ela é mais frágil, ela é mais fraca, tem medo, inclusive, de um confronto frente a frente e individual. O que ela vai fazer? Ela vai estragar a tua vida de uma forma externa. Então, a internet em si, ela deu todo o poder que o Hort queria dizer quando você está tratando sobre a questão da desconstrução. Né? Não só o Hort, né? Os quatro, que é o Hort, o Foucault, o Derrida e o Lyotard. Né? São esses quatro. Né? Que é a questão das palavras. As palavras em si, elas tiveram força, né? Nesse ponto pós-moderno. E como nós vivemos na área da internet, e internet ela é palavra praticamente, ou na sua totalidade, né? Se bem que aqui nós estamos falando sobre a questão, estamos em vídeo, mas em si eu estou falando, né? Twitter e o caramba 4. Então, tudo que as pessoas maldosas, pós-modernas, né, sejam de esquerda, sejam de direita, se é que a gente pode colocar numa questão de pós-modernismo de esquerda, né, mas na questão do cancelamento, né, elas têm nas mãos, porque afinal de contas, dificilmente alguém vai querer sair na mão com alguém muito mais forte que ela. Né, e por se tratar de ser alguém mais fraco, vai utilizar das palavras para poder foder a vida do outro. Tá bom? Eu acho que é isso. Essa é a totalidade do livro. Né? É um livro muito legal. Né? Na época eu paguei barato por ele, hoje em dia tá caro pra cacete.
né? E fico muito feliz que isso tenha acontecido, né? É uma valorização financeira e uma valorização mental. Para mim é muito legal, para mim é um livro muito gostoso de ler, né? É lógico que também eu tenho a minha... Não quer dizer que eu também não tenha a minha, vamos dizer assim, eu não sou um cara de esquerda, né? Não dá para dizer que eu sou apolítico, porque não é dessa forma. Mas assim, tipo, eu não gosto de ideias totalitárias, eu não gosto de ideias revolucionárias, né? E muito da esquerda, por exemplo, me dá asco e esse tipo de retórica, né, utilizada tanto pela esquerda quanto atualmente pela direita mais bolsonarista, né? Eles fazem. Ou seja, tipo, a realidade é bosta nenhuma. Importante é aquilo que você está querendo expressar, né? Mesmo que não represente merda nenhuma aquilo que você está querendo dizer. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado. Beijos carinhosos na bunda de vocês e desculpe por falar 35 minutos. Tchau.